vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
paz do Senhor. Hoje, 27 de outubro de 2024, nós temos hoje três companheiros aqui. Da onde? Você é o Guaracibi. Guaracibi, nome difícil, né? É, A igreja? Igreja de Urucânia. Urucânia. Lá em Santa Cruz. Santa Cruz. Amém. Eu sou o Robson, também sou da igreja de Urucânia, Santa Cruz. E eu sou o Mateus, também da igreja de Urucânia. Então, agradeço o pastor de vocês a liberação. Você é ungido, né? Ungido. Pouco tempo? 4 meses. Vai fazer 4 meses agora. Está começando a caminhada, né? Agradece o pastor lá, por favor. Quem é o pastor? Pastor Elton. Elton. Isso, agradece ele por mim. Amém. O nosso tema continua o mesmo, que é o preparo da igreja para o arrebatamento. O nosso assunto são os marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias para o preparo da igreja para o arrebatamento. Nós vamos estudar hoje Apocalipse 2, verso 12 e 17 e Mateus capítulo 13, verso 32. Bem? Vamos à primeira pergunta. Lendo Apocalipse capítulo 16, identifique o recurso usado pelo Senhor Jesus para combater o governo humano da igreja. Governo humano dentro da igreja externa, né? Qual o período profético que se refere ao capítulo 16? Nós temos duas respostas. Nós temos a resposta de Silas Rodrigues de Viana e Eduardo Trinta aqui do Rio de Janeiro. Nós vamos ver e depois voltamos. Amém? Amém. Amém. Nós encontramos ali a expressão espada da sua boca. Foi o que foi utilizado para batalhar e está relacionado à sua palavra, a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, uma palavra que é profética, viva e eficaz e da vida. E também ela foi utilizada no período ali de Pérgamo para combater contra o governo terreno que estava tentando dominar a igreja naquela época. Mas a palavra do Senhor, como ela é viva e eficaz, ela é sempre vencedora. Sempre foi e sempre será vencedora em todos os seus atos de justiça. A paz do Senhor Jesus. A mesma espada de 2 fios foi usada no período profético na igreja de Sardes. Com a palavra do Senhor Jesus, a palavra que sai da boca do Senhor Jesus, sendo usada para combater o governo humano que estava naquela igreja. Portanto, a igreja de Sardes, ela cumpriu ali, quando a doutrina, ela volta com a palavra que estava trancafiada nos mosteiros e foi achada por Lutero dentro dos mosteiros, e ali ele encontra o tesouro escondido, a palavra, e ali ele vai para traduzir a palavra, traduzir dentro do castelo, e ali ele pode falar até no hino que foi revelado a ele: Castelo forte, que a palavra ficará, que a palavra permanecerá, eis que a palavra ficará, sabemos com certeza. Então Lutero foi um homem usado na igreja de Sardes para que o período em que Jesus falou ali em Pérgamo, que estaria combatendo com a espada da boca dele, foi ali em Sardes que foi cumprido, porque a palavra voltou através de Lutero. Amém? A paz do Senhor Jesus. Bem, Guaracibi, nós vimos o vídeo do Silas e do Eduardo Trinta. Qual a sua contribuição? Pastor, a resposta para essa pergunta é a espada de 2 fios, né? Que se trata exatamente da palavra revelada. Para aquela igreja, naquela época, o que acontecia é que, para discernir tudo que estava acontecendo, se não fosse pela palavra do Senhor, não tinha discernimento. E também tinha outra coisa importante que é bom frisar, é que nesse período precisava-se muito entender que o Senhor Jesus, o Cristo, era o cabeça da igreja. Porque se não fosse assim, estava dando ouvidos ainda às pessoas que estavam dentro da igreja, tentando trazer doutrinas diferentes para o povo que estava ali, né? Então a palavra era usada tanto para discernir, né, o que era a doutrina do Senhor, né, a doutrina verdadeira, o que era de Balaão, que era dos Nicolaitas, mas também era para exortar, né, para que o povo entendesse que o cabeça era o Cristo. E qualquer coisa que vinha mais ou menos do que isso, vinha para trazer a dissensão, né, para sair desse período. Essa que é a resposta. Eu costumo sempre voltar um pouquinho atrás. Então nós vemos lá em Éfeso. Não é? O que aconteceu em Éfeso? Tentaram matar a igreja, né?
mas ali Doutrina, a né? doutrina, A doutrina. foi consolidada, Sim. foi colocada. Uhum. E o que acontece? Eles não conseguiram terminar com a igreja ali no início. Uhum. O adversário fez o quê? Esmirna. Uhum. Vamos matar todo mundo, arenas, né? matar todo mundo. As arenas e tudo aquilo que envolveu, né? O sofrimento. E agora em Pérgamo não acontece, nada demais acontece, a não ser a junção Isso. do governo e a igreja. Sim. Não é isso, Matheus? Sim. Estava até conversando bastante sobre a espada, né? E para aquele o governo humano que havia sido estabelecido, era necessário que o povo ele tivesse a espada dos seus filhos, obviamente para discernir, mas também eu separei 3 tópicos muito importantes, interessantes, que é discernir, corrigir e julgar. O povo ele precisava julgar o que estava acontecendo, no sentido profético da palavra, julgar aquilo que vinha do exterior, porque o povo já estava misturado, e corrigir. Eles precisavam de correção. Porque, das próximas perguntas que nós vamos ver, logo no início, lá em Éfeso, começou a misturinha. Vai misturando. Em Éfeso e Esmirna, a ação foi para realmente matar o povo, tirar o povo mesmo, né? Lançar nas arenas. Mas em Pérgamo, aí a ação já é diferente. A ação é sutil, é aquilo que já está dentro. Então, assim, era necessário que o povo tivesse essa espada aguda de 2 fios para discernir aquilo que era. Então o povo tinha que entender o que era de Balaão e de Nicolau, dos Nicolaitas, né? E o que era do Senhor. Sim. E só conseguiu ver isso como? A palavra revelada, com a espada de 2 gumes. Não é isso, Robson? Isso. E não era uma situação fácil de identificar, porque como tinha tantas doutrinas e o adversário estava se apoderando disso, o povo acabava ficando confuso. E ele estava querendo estabelecer o reino dele, distanciando o homem de Deus, né? E com isso, o povo ele precisava ter certeza de tomar uma decisão certa na hora de escolher quem é o seu Senhor. É servir através dessas doutrinas que estão sendo estabelecidas, impostas para nós, ou nós temos uma opção? E aí a palavra revelada, ela entra nesse momento. Ela vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, mostrando que o homem ele consegue identificar através da palavra revelada que realmente quem é o seu Senhor e qual é a doutrina verdadeira. Então vamos voltar às 3 palavrinhas que você falou. Discernir, corrigir e julgar. Tá. Discernir só discerne através de quê? Do Espírito. Do Espírito Santo, através da palavra. Isso. E com a outra? Corrigir. Corrigir. Só corrigimos alguma coisa através da palavra. E a outra? E a outra era julgar. Julgar. Quem julga é o Senhor. E só através da palavra. Amém? Amém. Podemos passar para a segunda? Amém. Isso. Lendo Apocalipse, capítulo 2, verso 13, identifica a expressão que representa a ação do anticristo em Pérgamo e esse seu significado profético. Nós temos a Ana Lourenço de Arcos, Minas Gerais. Vamos ver e depois voltamos. Tá bom. Nós podemos ver que ao longo de toda a história da igreja, o objetivo do adversário foi exatamente esse, se assentar no trono. É ter o governo, é tirar o governo do Espírito Santo do nosso meio, né? Porque sem o Espírito Santo a igreja fica perdida, fica sem discernimento. Então, nós podemos ver na expressão anterior, né, sinagoga de Satanás, né, o ensino pervertido, o ensino contrário, as doutrinas contrárias foram ali disseminadas no meio da igreja, minando a fé nos nossos corações, comprometendo a doutrina, corrompendo a doutrina. É assim que o adversário ele age, é assim que ele sempre agiu ao longo de todas as eras da igreja, tentando tirar o governo do Espírito Santo para que fosse instaurado um governo humano e, por consequência, um governo totalmente maligno. Como a palavra diz, né? Ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Uma igreja sem governo do Espírito Santo é uma igreja totalmente suscetível à ação do adversário. Então, ao longo de todos esses anos, tudo tem sido feito como pavimentação para a chegada e o governo e o assentamento no trono do anticristo. Bem, Robson, nós vimos a resposta da Ana Loureiro, lá de Arcos, Minas Gerais. O que você tem a acrescentar ou fazer algum comentário? Pastor,
estratégia do adversário, ele sempre foi distrair o homem para que ele pudesse se afastar de Deus. E nós vemos que em Éfeso, os apóstolos consolidaram a doutrina. Lá em Esmirna, a igreja sofreu as perseguições. Com tudo isso, a igreja não se abateu, continuou tendo a sua fé fortalecida. E o adversário, ele então procurou estabelecer o seu trono. Em Esmirna, a palavra fala sobre a sinagoga de Satanás. Então era uma forma indireta de ele destruir a doutrina genuína do Senhor através de grupos religiosos. Mas em Pérgamo, ele já estabelece uma forma mais direta de tratar isso, né? Estabelecendo o poder sobre o povo. Agora a doutrina única. Então, nesse momento, ele mistura todas as coisas, né, com o paganismo. E o homem, ele acaba se afastando mais de Deus sem perceber. Então, foi um cristianismo que distanciou o homem de Deus. E o Senhor, através da sua palavra, deu discernimento ao povo de entender qual era a verdadeira fé e qual era a verdadeira doutrina do Senhor. Agora sim. Inclusive, que nós vimos também que o local, Pérgamo, né, tinha muitos templos pagãos, né? Inclusive também tinha até templos satânicos. Né? Então, a igreja, ela estava, além de estar sofrendo tudo isso de dentro, ainda por fora, em todos os arredores, ela estava vivendo num local onde estava acontecendo todo esse paganismo. Né? Sim. Então, o que gerava isso, por isso que tem essa situação de trono de Satanás. Né? Antes ele estava agindo por fora, mas agora estava destruindo por todos os lados. Né? Estava tentando destruir por todos os lados. Mais uma vez a gente volta ao início, né? Que é a necessidade de discernimento pela palavra. Né? Então, a palavra revelada discernindo tudo. Era obra, agora passa a ser uma doutrina. Exato. Né? Era influência e agora passa a ser um trono. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E quando você coloca a respeito do trono, vai aquilo que você falou daquele imperador. Constantino. Em que ele junta, ele fala, agora todos são. Sim. Inclusive a perseguição mudou, né? Agora perseguir quem não era, né? Quem não era, quem não se dizia cristão, todos, é que agora era perseguido. Todos são. E também entender uma coisa, né? O que a Ana falou. Corrompendo, era o que o adversário estava fazendo, era minar o que ela estava fazendo. E tem uma palavra que diz assim, sem profecia, o povo se corrompe. Sem a espada, sem a palavra, o povo se corrompe. É por isso que nós estamos estudando sempre a Escola Bíblica Dominical, para a gente entender e não deixar que haja uma corrupção. Porque senão vai vir o quê? A heresia e automaticamente a apostasia. É isso que o adversário quer. E outra coisa, pastor, também que o que acontecia também era, então o Robson falou há pouco tempo aqui, em relação ao descanso, né? Quando faz essa mescla, né? Todos que estavam olhando a princípio era uma coisa muito boa, né? Os perseguidos não são mais perseguidos, não estão mais morrendo nazarenos. Então agora ficou bom para a igreja. E aí um outro conselho que nós temos que viver no Senhor, né? Nós não somos daqui. Não. A igreja ela está aqui, nós vivemos aqui, casamos, estudamos, mas nós vamos morar com o Senhor na eternidade. Então se acostumar com o que está aqui, vai viver a doutrina de Balaão, vai viver a doutrina do Nicolaíta, não tem jeito. Se nós estivermos no Senhor com a fé voltada para o pensamento de eternidade, aqui não é o nosso lugar. Né? Amém. Matheus. Ontem, no estudo propriamente da Escola Bíblica Dominical, a gente estava falando sobre trono, né? E aí ela veio me perguntar sobre o que era o trono. Eu falei assim, imagina uma pessoa sentada acima de outras pessoas e que ela denomina o poder. Então o trono de Satanás é poder, ele quer poder. Ela falou assim, caramba, é verdade. E aí eu expliquei para ela justamente sobre a situação de Constantino e qual foi a ação do adversário para fazer com que a igreja ela fosse infiltrada nesse plano. E aí ela virou e falou assim para mim, assim, uma irmã bem simples, né? Ela virou e falou assim, caramba, isso acontece nos dias de hoje. O adversário tem o poder justamente sobre essas questões políticas, né? essa mistura, né? Eu virei para ela e falei assim, é isso. Ela ficou assustada, né? Eu falei assim, mas não está na palavra do Senhor. Então, assim, é justamente isso. O trono é de onde o adversário quer o poder. Mas aí é justamente... Semana passada, quando nós estávamos vendo aqui o programa, uma pessoa falou, o adversário falou o seguinte, se não pode com ele, junte-se a ele. Se juntando, você dilui.
Eu acho que Dispersa por dentro, né? dispersa por dentro. Amém? Amém. 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 Terceira pergunta, podemos? Podemos. Mais alguma Certeza. coisa, Mateus, Robson, Não, Guaracini? Não. perfeito. Em Apocalipse capítulo 2, verso 14, identifique na doutrina de Balaão a oposição ocorrida no período profético de Pérgamo. Nós temos Liliane Cota, de Goiânia, Goiás. Nós vamos ver a resposta dela, depois vamos comentar. A doutrina de Balaão, ela era uma doutrina que consistia em mentiras, em lançar tropeços diante dos filhos de Israel. E isso, qual era a finalidade? Era confundi-los, era fazer com que eles comessem de tudo aquilo que era ofertado, de tudo aquilo que era para a idolatria, né, os sacrifícios da idolatria, e se prostituíssem, fazendo assim com que eles perdessem a bênção, com que eles se corrompessem. Na palavra do Senhor, ela diz o seguinte: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A paz do Senhor Jesus. Bem, Mateus, vamos lá. A resposta da Liliane Cota. O que você tem a acrescentar à resposta dela? A resposta está completa, Sim. mas há dois aspectos muito... Um aspecto principalmente é que a palavra tropeço, ela tem o seu significado no original de escândalo. Uhum. Então, quando nós pegamos e olhamos para Balaão, né, e aquilo que ele foi usado pelo adversário, o intuito dele primeiro é lançar escândalo, tropeço, lançar o escândalo, idolatria e prostituição. Então, a partir do momento que você coloca a idolatria no centro, você desfoca a imagem do Senhor. Então o Senhor passa a ser o segundo. A segunda opção fica de escanteio, se assim podemos dizer, e aí os deuses, o paganismo em si entra como a parte principal. E aí é justamente, se não pode contra eles, junte-se a eles. Então você vai, como falamos, a irmã falou anteriormente, você vai minando de pouquinho em pouquinho. Aí você vai ver que aí entrou a idolatria, daqui a pouco você já está entrando na apostasia, daqui a pouco você está se afastando do caminho do Senhor. E aí, como sempre falamos, não tem nada a ver, não tem nada a ver aquilo ali, não tem nada a ver aquilo lá. Aí quando você vai ver, a doutrina de Balaão já entrou. E é sutil. Ela não é, como falamos, estamos falando aqui, não é um negócio que não foi igual a Esmirna e Pérgamo, ou melhor, Éfeso e Esmirna. Agora é aquele, como vamos dizer assim, aquela gotinha que vai caindo, e quando você vai ver, já tem uma piscina ali montada praticamente. Exatamente. Agora seria? A questão também que nós comentamos aqui foi relacionada a essa palavra tropeço, né? Que pelo original do grego fala de escândalo. Né? E o escândalo é algo que traz um dano enorme para a vida da igreja, né? Porque aquele que está caminhando e não está tão fortalecido assim na palavra, o que vai acontecer é que ele vai olhar aquele escândalo que aconteceu no outro, quer dizer, ele vai desviar o olhar da fé genuína, vai olhar para aquilo que estava acontecendo com alguém como homem comum, né? E vai dar crédito àquilo que está acontecendo para suprir na vida dele, né? E ele vai acabar caindo também. Então o escândalo, não parece, mas é a realidade, traz um dano enorme para a igreja. Então essa questão de Balaão causando tropeços, alguém causando escândalos no meio da igreja, ele tende a trazer dificuldades para quem está caminhando na fé e está com dificuldade. Robson? Pastor, o paganismo, ele é a prática da heresia. A heresia, são doutrinas opostas à doutrina do Senhor. E isso é uma forma de flexibilizar a doutrina. Então, dá conforto e abertura ao homem a praticar erros. Quando isso é introduzido no meio do povo, o povo acaba não tendo mais discernimento do que é realmente santo e daquilo que é profano. Então a estratégia do adversário, ela foi uma estratégia bem sutil, né? Uma coisa que foi dando conforto ao povo, mas o Senhor ele sempre alerta
a igreja de que a doutrina verdadeira ela está no Senhor. É a palavra do Senhor, é aquela que discerne e é aquela que nos traz luz. E vamos lá, você falou que é de pouquinho em pouquinho, né? A gota, né? A gotinha. Que era a né? gotinha, sim. E nos jovens hoje, o que você acha? Onde é que está a gotinha, gotinha em gotinha? Aonde que o adversário consegue ganhar os jovens nossos? A primeira que eu mais ouço como jovem é: não tem nada a ver. Então não tem nada a ver você, não tem nada a ver você ir para o culto, você pode ir de vez em quando, como se a porção era o maná, né? O maná era todo dia, não era fracionado. Então, vou só quinta, vou só sábado. Então, a primeira delas é o não tem nada a ver. E eu ouço muito isso dos ungidos, da minha própria casa mesmo. Minha mãe me corrige muito: não tem nada a ver o quê, rapaz? Então, assim, o nada a ver é uma ação do adversário. E aí você vai ver algumas coisas no mundo. A gente estava comentando aqui, né? A forma como você usa o telefone, as tatuagens, né? Tudo aquilo que o seu corpo ele precisa ser de bênção ao Senhor, o inimigo ele vai lá e fala assim: ó, faz bota a foto, o nome da sua namorada. E aí quando você vai ver, você não casa com ela, você não tem nada com ela, e ela fica marcada no seu corpo, isso gera uma marca, uma mancha. Então, assim, fora outras, né? Eu vejo isso pelo meio universitário pelo qual eu participo ainda. Você vê muitas coisas fáceis de se conquistarem, né? Então, até isso mesmo, a conquista fácil, ela é um meio do adversário, porque a vida do servo é uma vida de luta. Nós estamos vendo a palavra, o povo que sofreu pela palavra. Então, as pessoas falam assim: a vida de servo é muito fácil. Não, isso é um engano. Então, aquilo que vem fácil é uma ação também do adversário. Pois é que tá. Vamos lá, voltar à primeira pergunta. Na faculdade, se você tiver a revelação, se você tiver a espada de 2 gumes, você consegue identificar. Sim, com certeza. Mas você só consegue isso através de quê? Da escola bíblica dominical. Você não consegue entender nada disso. Exatamente. Uma pessoa comum, se você for falar de pego, não vai entender nada. Mas Exatamente. o servo do Senhor está ali todos os domingos, está entendendo, está participando, né? Aquilo que você falou, está indo no culto da EBD na terça-feira. As pessoas começam a entender. Recebendo nutrientes, né? Nutrientes. Alimento. Exatamente. Fala, Pastor, também é uma coisa que acontece no geral, né? Não só no meio dos jovens, mas em todo ser humano. É que ninguém quer ir para o inferno. As pessoas falam isso, mas ninguém quer ir para o inferno, né? Então acabam procurando lugares onde que você é permissivo fazer algumas coisas que você sabe que não agrada ao Senhor. Porque o Espírito Santo, ele testifica aquilo que é santo e aquilo que é profano. Então o homem sabe aquilo que afasta ele de Deus. Mas às vezes ele não quer seguir a doutrina porque acha ela pesada. Mas na verdade o Senhor, ele nos dá o fardo leve. Servir a Deus é o fardo leve. Creio no Senhor Jesus, será salvo por tua casa. Podemos ir lá para a quarta pergunta? Amém. Lendo Mateus, capítulo 13, verso 2, comparando a fé com o grão de mostarda, qual o sentido profético da diferença entre a menor das sementes e a maior das plantas? Nós temos o diácono Newton Messias, aqui do Rio de Janeiro. Vamos ver a resposta dele e depois voltamos. A menor semente aponta para a fé verdadeira. A fé como firme fundamento. É um mistério que vem da eternidade e nos levará para a eternidade. É uma fé profética que aponta para a pessoa do Senhor Jesus, assim como disse João Batista: convém que ele cresça e eu diminua. Esta é a fé vista e vivida na igreja de Éfeso e Esmirna. Já em Pérgamo é visto uma fé como a maior das plantas, uma fé que é exterior, que aponta e evidencia para o homem. É uma fé como firme pensamento, como é visto em Pérgamo o culto ao imperador. Esta fé é uma fé nociva à vida espiritual, como aconteceu em Pérgamo. Ali começou o esfriamento da fé, levando por quase 1000 anos. Então a diferença da fé como a menor das sementes é uma fé como firme fundamento, e como a maior das plantas é uma fé como firme pensamento humano. A todos a paz do Senhor. Araceli, nós vimos a resposta do Newton aqui do Rio de Janeiro, Copacabana, aqui pertinho. O que você tem a falar? Então, ele falou bem com relação à fé. Eu queria só acrescentar com relação ao tamanho do grão de mostarda, né? Sim. Ela vai significar, quando pequeno, o grão de mostarda, a fé
interior, intrínseca que a gente diz, né? Que é a fé que tinha em Esmirna, que tinha em Éfeso, né? Uma fé que era pequena, do tamanho do mostarda, mas era dentro dos irmãos. E isso trazia um benefício enorme. Ninguém negava o Senhor, né? Iam para as arenas, né? Morriam nas arenas e em tantas outras situações, porque a fé ela estava interiorizada, né? Agora, no momento que essa fé ela sai do interior, né, e começa a ser exteriorizada, ou seja, a questão de virar uma árvore frondosa, aí ela traz os traços humanos, né? É a aparência, né? Vai materializar as coisas, né? A fé na compra de alguma coisa, a fé no benefício de outra coisa, né? É para uso próprio, né? Uso próprio. Mais alguma coisa? É interessante que me veio aqui na cabeça, assim, a fé no grão de mostarda da igreja de Éfeso e de Esmirna era um grão de mostarda. Mas aí, a partir de Pérgamo, né, Constantino fala o seguinte: não, agora vocês vão ter milhares de fés, vocês vão ter muitos deuses para adorar. E aí as pessoas elas iam, sempre ficavam sem resposta. Então, a fé passou de ser algo interior, né, e só um adendo, né? O grão de mostarda é tão pequeno que ele tem 2 milímetros. É muito pequeno. Então, assim, agora ela passa de ser tão pequena e ela se torna agora algo tão grande. E aí, na verdade, você vai para muitos deuses, muitos senhores, muitas coisas, na verdade, não tem nada ali. Então, o que ele fez acabou pequenininho, vamos botar algo maior aqui, só para gerar uma atenção, como a gente tem falado, né? Vamos se juntar logo para ver se a gente consegue fazer com que eu termina logo isso aqui, porque materializado. Aí no comentário você vai e fala assim: eu tenho muitas fés, né? Fé que eu vou conseguir um carro. Não é um negócio grande, não. As pessoas confundem, né? É um negócio quase que às vezes a olho nu você não enxerga. E você vê o seguinte: na hora do sacrifício lá na arena, as pessoas podiam comparar, né? Que fé é essa que esse pessoal tem? Exatamente. Morrer em favor de alguma coisa. Isso é muito, muito bonito. Quer falar alguma coisa, Robson? Pastor. A fé, a palavra, o próprio Senhor, ele fala: se tiveres fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e isso será feito. Então o Senhor, ele não espera sacrifícios humanos para que ele receba uma bênção. Nós temos o fardo leve. O fardo leve é viver a palavra, a obra que o Senhor estabeleceu. O sacrifício maior, ele já foi feito. O sacrifício perfeito, ele foi pago ali na cruz. Então hoje o homem, para se chegar a Deus, ele precisa apenas entender esse projeto de salvação, que é em Jesus, e viver esse evangelho. Mais alguma coisa? Não? Bem, agora está aquele momento bonito do nosso programa, que é cantar um hino com as crianças. Amém. E depois vamos ver as perguntas dela. Amém? Amém. Bem, glória a Deus. Glórias a Deus. As crianças Louvado cantam, nós seja o Senhor. cantamos. Existe uma operação Glória a do Jesus. Senhor quando as crianças cantam. Né? Glória a Jesus. Eu não vou fazer a pergunta das crianças, a pergunta 5, porque os pais já fazem. Nós temos aí Ezequiel Lima Osório,
da Bahia. Nós temos Rebeca Costa, de Montanha, que você já esteve lá, né? Isso. Filha do pastor? São João. João. Abraço a ele, né? Abraço, pastor. Nós temos aí a Benjamin Galo, de Pirassununga, São Paulo. Nós vamos ver o vídeo e depois voltamos. Pergunta para as crianças. Ezequiel. Lendo Apocalipse capítulo 2, versículo 12 e 16, comparando com Efésios capítulo 6, verso 17, como podemos ser vencedores nas batalhas da nossa fé? Através da espada do Espírito que sai da boca do Senhor Jesus. Abraço, pastor Judith. Percebemos que somos vencedores através da espada do Espírito, que é a palavra do Senhor Jesus. A paz, Senhor. Pergunta para as crianças. Lendo Apocalipse, capítulo 2, versos 12 e 16, comparado com Efésios, capítulo 6, versículo 17, como podemos ser vencedores nas batalhas da nossa fé? Como podemos vencer? Usando o quê? A palavra de Deus, que é a história para o Senhor Jesus. Amém. Novamente, dizer que os pais, as próprias crianças, adolescentes intermediários fazem os seus vídeos e gostam de fazer, né? Aquele Pai do Senhor, pastor Gedeci. Não é? Nós temos aí também agora a pergunta da acessibilidade, também não vou fazer porque os pais já fazem. Nós temos o intermediário Guilherme Vitória, de Belo Horizonte, e Gilson, de Vila Velha, Espírito Santo. Vamos assistir e depois voltamos. Amém. Guilherme, a pergunta da acessibilidade dessa semana. Lendo no Apocalipse, capítulo 2, verso 12, e Éfeso 6, verso 17, quem é a pessoa que tem a espada afiada de dois lados? É o Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Gilson, lendo Apocalipse, capítulo 2, verso 12 e Efésios, capítulo 6, verso 17, quem é a pessoa que tem a espada afiada de dois lados? Jesus Cristo. Bem, irmãos, a paz do Senhor, né? Estamos terminando agora o programa, falar da acessibilidade, eu acho que vai trazer lágrimas aos nossos olhos, né? Amém. São crianças que estão aprendendo a palavra do Senhor. Nós estamos agora alguns avisos, principalmente para vocês, né? E uma cobrança. Tá, agora, Amém, eu não vi ainda um vídeo seu de participação. Pode deixar. Pode deixar, né? Matheus? Tô falhando. Tá falhando muito, né, Gilson? Estamos nos comprometendo aqui. Robson, quero ver o teu na próxima semana. Pode deixar, pastor. Já se inscreveram no canal? Sim, com Sim, certeza. sim. No Instagram também? Sim. De Pedro do Rio também? Isso. Amém. Ativar a notificação. Sim. Todo domingo estão lá dando like. Sininho, né? O sininho. É muito importante isso. Por quê? A plataforma YouTube, ele vê a quantidade de pessoas que estão dando like e já indica esse programa para outras pessoas quando procuram. Sim. Tá? Nós precisamos que vocês gravem os vídeos. Levem as suas igrejas a gravarem. Né? Lembrar também a vocês, agora a Sininho já sabe, né? Acho que a igreja também de vocês, dia 1º de dezembro o que tem? Trombetas e festas. Quartas, trombetas e festas. Existe agora uma movimentação grande em função disso, eu acho que nós estamos trabalhando muito por isso. Não é isso? Daqui um pouco, às 19h, temos o nosso culto nas igrejas e às 20 horas pelo YouTube. Eu queria fazer um pedido a vocês. Peguem o link do programa, copia e manda na rede social de vocês. Amém? Tá bom. Amém. A paz do Senhor, Guaracininha, paz do Senhor, Robson, paz do Senhor. Amém, pastor. Prazer. Semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.